Bom dia a todos vocês. Queremos também acolher todas as pessoas que estão em casa nos acompanhando pelo sistema de comunicação Canção Nova, todos os membros do Exército de São Miguel que não puderam vir, mas estão acompanhando em oração, em aprofundamento espiritual. A gente vai tomando o nosso lugar e fazendo um profundo silêncio. É bom estarmos no encontro, muito bom. Nós gostaríamos que vocês compreendessem uma coisa, prestemos atenção. O poder de Deus age pelo anúncio da palavra, nós chamamos de querigma. Por isso que quando vocês se dirigiram para cá e todos os outros encontros, e também quando nós vamos na igreja, nós vamos para receber sempre um anúncio poderoso da palavra de Deus. Então Deus sempre dirige uma palavra ao seu coração e à sua vida. É chamada de anúncio. Mas o poder de Deus também age na sua vida quando você se dispõe inteiramente a fazer um processo. Por isso que nós vamos agora, nesta manhã, olhar para São Gabriel, força de Deus. Quando eu disser São Gabriel, nós diremos força de Deus. São Gabriel, força de Deus. Por isso que nós vamos contemplá-lo agora no mistério da anunciação. Certamente eu não vou trabalhar a anunciação em si, as palavras dele, a Santíssima Virgem, o sim da Santíssima Virgem. Nós deixaremos isto para um outro momento. Nós vamos trabalhar o poder da experiência da palavra de Deus. Você ama a palavra de Deus? Então a força de Deus, o poder de Deus age num anúncio. E agora preste bem atenção, porque a nossa vida espiritual é um passar do visível para o invisível. E você precisa ter uma alma atenta e vigilante. Por isso que esses encontros são bem formativos também. Além de serem querigmáticos, você vai sair daqui também com uma bagagem de formação para a sua vida pessoal. Então uma vida de oração sempre vai levar você do visível para o invisível. E vou dizer uma frase que talvez no seu ouvido soe estranha, mas você vai compreender. A vida espiritual vai fazer você sair do extraordinário para o ordinário, porque o extraordinário opera no seu cotidiano. Você entendeu? É como o sistema nervoso. Se você tem o sistema nervoso completamente em alerta, o que vai acontecer com você? Você vai adoecer. A pessoa que está sempre em alerta, ela não dorme, ela não se alimenta direito e ela vai começar a adoecer e pode desenvolver transtorno de ansiedade. Não funciona assim? Com o sistema nervoso, sempre em alerta. Nós precisamos ter o sistema nervoso calmo, tranquilo. Quando precisarmos colocá-lo em alerta, nós o colocaremos, ou automaticamente ele se coloca. A vida espiritual é a mesma coisa. Se você tem uma vida espiritual em alerta, porque eu preciso resolver isto, eu preciso desta cura, eu preciso deste milagre, eu preciso desta solução, eu preciso disto. Não tem pessoas assim? Por exemplo, pode acontecer que existam pessoas que passem o dia inteiro
num encontro como esse, recebendo a palavra, recebendo a bênção do Santíssimo Sacramento, recebendo a Santíssima Eucaristia, orando por cura, e no final do encontro, pode ter aquela sensação de que está faltando algo. Eu sempre escuto isso. As pessoas dizem: padre, eu rezo o rosário da madrugada, eu rezo o ofício, eu leio a palavra, eu faço isto e aquilo, mas eu sempre tenho a sensação de que está faltando algo. Na verdade, a sua vida espiritual, ela está desajustada, desequilibrada, porque você tem que passar do extraordinário sensacional para o ordinário cotidiano, e é no seu cotidiano que o Senhor opera. E como é que o Senhor opera na minha vida? Contemplando o anúncio pela força da palavra. Vou começar com São Jerônimo. Prestemos bem atenção. São Jerônimo diz: se conforme o apóstolo Paulo, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, e eu sei que você quer poder e sabedoria, você não quer? Vou indicar o caminho. Repito, se conforme o apóstolo Paulo, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, e quem ignora as Escrituras, ignora o poder de Deus e sua sabedoria. Ignorar as Escrituras é ignorar Cristo. Já te dei o caminho para a sua vida espiritual ser serena, frutuosa. Qual é o caminho? Qual é o caminho? A palavra. E vou dizer mais ainda: se você não desenvolver o hábito de receber a palavra, Deus mesmo que fala ao seu coração todos os dias, você não progredirá na sua vida espiritual. Você ficará sempre em alerta, em ansiedade espiritual, e isto é inútil. O Senhor quer você sereno, pacificado, caminhando com os pés no chão. Não sei se você tem o hábito da palavra. Você que trouxe a Bíblia, abra em João capítulo 1, versículo 14. É a palavra que inflama e transforma os corações. Então nós estamos aqui numa casa maravilhosa, celeiro de carismas, a casa dos carismas, a comunidade Canção Nova, onde nós agradecemos do fundo do coração pelo acolhimento. Mas não é a Canção Nova que transforma você, não é o Instituto Reside que transforma você, não é o Exército São Miguel que transforma você, não é nem mesmo a palavra que eu estou agora, que pode ressoar na sua vida como palavra humana. A única palavra que muda você é a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é uma pessoa, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. É isto que está na sua Bíblia? E a palavra se fez carne, e a palavra habitou entre nós, e vimos sua glória, a glória que o Filho único recebe do Pai, cheio de graça e de verdade. Se você quer receber sabedoria, poder, você precisa entrar em contato com a palavra, e a palavra é uma pessoa. Aqui vocês já perceberam um gancho. A leitura da palavra deve ser com oração. Pegue o profeta Isaías. Isaías 55, de 10 a 11, texto belíssimo. O profeta diz: tal como a chuva e a neve, tal como a chuva e a neve, caem do céu e para lá não voltam, sem ter regado a terra, sem ter fecundado e feito germinar as plantas,
sem dar o grão a semear e o pão a comer? Abra o seu coração, veja o que diz o profeta. Assim acontece a palavra que minha boca profere. Não volta sem ter produzido o seu efeito, sem ter executado minha vontade e cumprido sua missão. Que coisa maravilhosa. Padre, mas eu rezo o rosário todos os dias, eu rezo o ofício todos os dias, eu faço isto e aquilo outro, mas eu não tenho muito tempo para a palavra. Você tem uma espiritualidade atrofiada, desequilibrada, sem base, sem rumo, sem norte. Tudo começa com uma palavra, porque a palavra tem um poder irresistível. A alma não resiste à palavra. O coração humano não resiste ao poder da palavra. Ninguém resiste ao poder da palavra. O Senhor Jesus, quando Ele andava, quando Ele caminhava, quando Ele curava, quando Ele pregava anunciando o reino, as pessoas não resistiam, porque a palavra dEle era tão envolvente, tão poderosa, tão cheia de graça, tão cheia de unção. E esta mesma palavra, que é Ele mesmo, encarnada e em nossas mãos, pelo texto sagrado, é a palavra que nos salva, que nos ilumina. Por isso que a palavra faz com que todas as coisas existam. Lembram de Gênesis, capítulo 1, capítulo 2, tudo foi feito por meio da palavra. Por isso que nós professamos, cremos em um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Quem é que cria? O Pai, por meio da palavra. Quem é a palavra? O Filho, na força do Espírito. E isso continua até hoje. Então, se eu quero ter uma vida recriada, se eu quero ter uma vida nova, uma vida renascida, uma vida de guerreiro, uma vida no exército, na igreja, na vida de Deus, isto se dá com a palavra agindo na minha vida. E vejam que coisa interessante. Não existe obstáculos para a palavra. Todo lugar que a palavra é semeada, se encontra um terreno bom, essa palavra germina. Então o anjo Gabriel, força de Deus no anúncio. E esse anúncio foi tão poderoso que na Santíssima Virgem fecundou a mente, o coração e o Santíssimo útero, ventre da Virgem Maria, só com a palavra. Pegue a carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo de 12 a 13. Porque a palavra é uma pessoa, ela é poderosa, quando ela é semeada, ela produz o seu fruto e seu efeito, e ela não volta para o Pai sem produzir o seu efeito. E aqui nós estamos encantados com a graça de Deus, porque nós pequeninos e miseráveis podemos ouvir a palavra, podemos entrar em contato com a palavra, podemos meditar a palavra e ela vai transformando a nossa vida. E digo com insistência, somente a palavra tem o poder de nos transformar, de nos fazer sair do visível para o invisível, de fazer com que na nossa vida cotidiana simples, ordinária, simples, cotidiana, esta palavra extraordinária, graça divina, manifestação de Deus, opere na minha vida. A carta aos Hebreus capítulo 4, versículo 12 a 13, diz: a palavra de Deus é viva, eficaz, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, e atinge até a divisão da alma e do corpo, das juntas e medulas, e discerne os pensamentos e intenções do coração. Observe o que o texto diz: nenhuma criatura lhe é invisível. Nenhuma. Tudo é nu e descoberto aos olhos daquele a quem havemos de prestar conta. Então a palavra de Deus, ela é vivíssima, direi, a coisa mais viva das coisas vivas é a palavra. Por isso que o inimigo de Deus e o espírito mundano nos tenta desviar constantemente da palavra.
produzindo em nós preguiça espiritual, produzindo em nós distração, produzindo em nós uma ideia contrária, produzindo em nós não aceito, não quero. A palavra de Deus, meus irmãos, que tudo cria, ela é eficaz e ninguém está escondido a ela. Você está nu, despido, espiritualmente falando, diante da palavra de Deus. Deixe-se envolver por ela. Tudo é nu, tudo é descoberto aos olhos dela. Tudo, aquele a quem nós devemos prestar contas. Vocês estão acompanhando? Sim? Eu vejo que algumas pessoas trouxeram papel e caneta e nós vamos agora anotar 4 dons. Os dons daqueles que escutam a palavra. E nós gostaríamos que os membros, todos os membros do corpo de Cristo, a igreja, todos os membros do exército desenvolvessem estes 4 dons que eu irei citar para vocês. O primeiro é a docilidade. Docilidade. Isto é, gosto pela escuta. E para mim é bem difícil falar disso no sentido de que o mundo está tão barulhento, tão confuso, o nosso dia a dia é tão barulhento, que ao falarmos de escuta, silêncio, recolhimento, intimidade, etc., aos nossos ouvidos soa estranho. É como se nós disséssemos: como nós vamos conseguir nos recolher, entrar em intimidade, fazer silêncio? Mas você precisa deixar-se educar por ela, e a palavra de Deus necessita, ela ao mesmo tempo dá, e ao mesmo tempo ela necessita de docilidade. Meus irmãos, senão nós não vamos crescer. Nós vamos viver de acampamento em acampamento, de encontro nacional em encontro nacional. Nós vamos viver de quaresma em quaresma, de rosário em rosário, só na crista da onda. Só que pode acontecer que dê uma ventania na nossa vida, e se nós não tivermos raízes, esse vento arranca a gente do lugar, nos lança em outro lugar. Por exemplo, nós que estamos aqui, se nós não estivermos aqui buscando Deus, buscando sua palavra, buscando a sua glória, buscando fazer a sua vontade, nós ainda não somos dóceis à palavra. Então você precisa criar gosto pela escuta da palavra, porque ela é deliciosa, maravilhosa. Não tem palavra mais deliciosa do que a palavra de Deus. E não é uma questão de ler a Bíblia toda, porque algumas pessoas dizem: padre, eu já li a Bíblia toda, eu já li 2 vezes, eu já li 1 vez. Não é isto, porque a palavra de Deus ela é lida continuamente, do Gênesis ao Apocalipse, sem parar, a vida inteira, todos os dias, todos os dias, todos os dias. E cada vez que você lê, cada vez que você pega a palavra, você está recebendo aquela arma. Lembram da armadura de Deus, de São Paulo aos Efésios? A arma mais letal, a mais poderosa, é a espada. E a espada, diz o livro do Apocalipse, é a palavra. Você precisa da arma mais letal. Então a primeira graça, o primeiro dom, a primeira coisa que nós precisamos desenvolver é docilidade, gosto pela escuta da palavra de Deus. Vamos para o segundo dom, docibilidade. Não basta você ser dócil, você precisa ter docibilidade, que significa assimilação da palavra, porque ela vai moldando você de uma pessoa em outra pessoa.
Uns pensam assim: quando eu comecei a andar na igreja, eu comecei a me corrigir, eu comecei a me consertar, eu comecei a me tornar uma pessoa melhor. Vou decepcionar você. Jesus não quer só que você se corrija de alguns hábitos, de alguns costumes. Jesus não quer simplesmente que você fique uma pessoa boazinha, simpática, gentil. Não. O Senhor quer transformar você de uma pessoa em outra pessoa. Não estamos falando de personalidade, nem de caráter, nem de temperamento. Isto é seu. Mas o Senhor vai transformar você do velho Adão no novo Adão. E o novo Adão é Cristo. Ele vai transformar você nele. Ou você se transforma nele, ou a palavra não está operando na sua vida. Então o Senhor não nos quer com traços meramente de algumas características, não. O seu pensamento vai começar a ser o pensamento de Cristo. O seu comportamento vai começar a ser o comportamento de Cristo. O seu sentir, o seu amar vai ser como o amor de Cristo. Caso contrário, você não tem docilidade, que é assimilar a palavra, pois ela tem o poder de moldar a sua vida. E vocês estão percebendo que isto é uma ação extraordinária no nosso ordinário, porque é um trabalho de todos os dias, que ninguém percebe. Lembram da parábola do reino? O reino dos céus é comparado como alguém que saiu a semear. Semeou dia e noite, aquela semente vai crescendo. É um processo lento. É um processo sereno, mas é um processo eficaz e poderoso. Vamos para o terceiro dom: disponibilidade. Essas coisas são interessantíssimas. Disponibilidade, que significa se deixar conduzir pela palavra. Não será mais você a mandar na sua vida. Não serão seus pensamentos, não serão mais seus desejos, não será mais a sua vontade, vai ser a palavra. Para isso é preciso de disponibilidade. Nós facilmente rezamos: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Não é assim? E muitas pessoas dizem: padre, me ensina uma oração poderosa para que eu reze e isso se transforme. Não existe. Padre, me ensina uma fórmula, coloca aqui a mão na minha cabeça e de maneira mágica a minha vida vai mudar. Isto não existe, e se existe se chama esoterismo. Não é cristianismo, não é igreja, não é experiência de Deus, porque o Senhor vai agindo na sua vida à medida em que você é disponível à sua palavra, e é ela que vai conduzir, é ela que vai levar você. Quarto dom: dilatabilidade. Quase um palavrão. Dilatabilidade, de dilatar. Dilatabilidade. A palavra de Deus vai dilatar a sua vida. Ela ao mesmo tempo dilata porque ela precisa penetrar. Nós estamos com chuvas torrenciais. Não é esta chuva que fecunda a terra. É aquela garoa da madrugada, aquele sereno que vai deixando a relva, a planta bem molhada, com aquelas gotinhas. Aquilo fecunda a terra. Aquilo é a palavra de Deus. Aquilo é a ação da graça de Deus. Dilatabilidade. Dilata a própria vida para deixar que a palavra de Deus penetre. Se nós olharmos agora para a Santíssima Mãe de Deus,
ela teve com perfeição esses 4 dons. Ela foi dócil, ela deixou-se, ela assimilou a palavra, ela era disponível à palavra e ela era uma mulher completamente aberta à palavra de Deus. Então eu sei que você quer sabedoria, eu sei que você quer poder de Deus, e esse poder de Deus vem de ação extraordinária, porque a graça é sempre extraordinária, mas vem na sua vida, no seu cotidiano. Já estão cansados de manhã logo cedo? Não? Vamos seguir. Eu vou precisar de Santo Isidoro de Sevilha, doutor da igreja do século VII. Ele vai ensinar para nós coisas muito belas, como está com a palavra. Padre, de fato, eu preciso fazer com que esta palavra, pela graça, produza em mim frutos. Siga anotando no seu caderno. Santo Isidoro de Sevilha diz: oração e leitura. Oração e leitura. Veja que a palavra de Deus, ela não é só lida, ela é lida para orar. E aqui eu fico imaginando todos nós, todos vocês, com muita simplicidade, nós impregnados da palavra de Deus, cheios como as nuvens, como diz o Salmo, carregados. Quando a nuvem está carregada, o que ela acontece? Ela faz chover. Imaginemos você chegar em casa amanhã, carregado da palavra, e não só, todos os dias em contato com a palavra, porque você a lê e ora com ela, você sempre vai ter água, e água viva para dar à sua família, para dar à sua casa, para dar aos seus amigos, aos seus vizinhos. É preciso estar cheio. Santo Isidoro diz o seguinte: a oração nos purifica, a leitura nos instrui. Usemos uma e outra, se é possível, porque as duas são coisas boas. Quem deseja, diz Santo Isidoro, estar sempre com Deus, deve rezar e ler constantemente. Quem deseja estar sempre com Deus, deve rezar e ler a palavra constantemente. Ele se explica, ele diz: quando rezamos, falamos com o próprio Deus. Mas quando lemos, é Deus que nos fala. Então, se eu só rezo e não escuto e não leio a palavra, chama-se monólogo. Portanto, não é vida de oração. Portanto, não tem como a pessoa crescer. Santo Isidoro diz: todo o progresso procede da leitura e meditação. Com a leitura, aprendemos o que não sabemos. Com a meditação, conservamos na memória o que aprendemos. Então você precisa ler e rezar. Ler a palavra e rezar. Ler a palavra, meditando a palavra, orando com ela. Vocês já estão entendendo que precisa ter vida de oração pessoal. Eu sei que você ama rezar com o Instituto. Eu sei que você ama rezar com a Canção Nova. Eu sei que você ama rezar com as pessoas. Mas você precisa ter o seu tempo sozinho, recolhido com a palavra. E aqui ninguém pode estar presente. Nem seu esposo, nem sua esposa, nem seus filhos, nada. Você precisa de recolhimento diário para o encontro com a palavra. Santo Isidoro dá um outro segredo. Ele vai dizer: assiduidade na leitura. O que isso significa? Muitas pessoas pedem virtudes, além das virtudes teologais, das virtudes humanas cardeais que nós temos, nós precisamos desenvolver assiduidade na leitura. Eu sei que você cuida do seu corpo diariamente. Você já tomou o seu café da manhã, você daqui a pouco vai fazer o seu lanche, você vai tomar o seu almoço, você vai depois tomar um outro lanche, depois você vai fazer o seu
seu jantar, nós sempre estamos alimentando o nosso corpo. A alma é preciso alimentá-la com a assiduidade da leitura da palavra de Deus. Santo Isidório diz: ninguém é capaz de aprofundar-se no sentido da Sagrada Escritura se não lê com assiduidade. Quando mais assíduo se é na leitura da Escritura, mais rico é o entendimento que se alcança. É o mesmo que acontece com a terra. Quanto mais a cultivamos, mais produz. Aí você quer poder, você quer graça, você quer cura, você quer libertação, você quer entendimento, você quer sabedoria, você quer unção, você quer discernimento, você quer fortaleza, você quer enfrentar grandes batalhas, grandes tribulações, combate espiritual, mas você está desarmado. E a arma é a assiduidade da leitura da palavra de Deus. Terceiro conselho de Santo Isidório de Sevilha: o estado de graça. Vocês sabem o que é o estado de graça? Estar em comunhão com Deus. Semana passada, retrasada no estudo bíblico, lá na paróquia, perguntamos porque estávamos estudando o céu. E eu perguntei, lendo sobre o céu, o que é o céu? Quem entra no céu? Quem vive em estado de graça, em comunhão com Deus. Aí se percebia no rosto das pessoas, como quem uma sutil dificuldade de entrar. Um ou outro começou até a dizer: então vai ser difícil entrarmos. E eu dei a seguinte explicação: se você é capaz de comungar pela graça do sacramento da reconciliação, você também está pronto ou se preparando pela misericórdia divina para ver o Senhor face a face no céu. Porque quem não está se preparando para o céu, não está se preparando para comungar diariamente. Porque aqui nós o comungamos no sacramento, lá nós comungaremos com Ele face a face. Porque felizes os convidados para as bodas, para as núpcias do Cordeiro. O estado de graça. Meus irmãos, pelo amor de Deus, cuidem da comunhão com o Senhor. Confissão periódica. Padre, mas eu tenho um problema grave de pecado a resolver. Resolva com maturidade, com discernimento. Resolva. Santo Isidório diz: se a doutrina não está sustentada pela graça, não chega ao coração. Mesmo que entre pelos ouvidos, faz muito barulho por fora, mas não aproveita a alma. Somente quando intervém a graça, a palavra desce dos ouvidos ao fundo do coração, e ali intimamente levando a compreensão do que foi lido. Então vejam, meus irmãos, é preciso ler e orar com a palavra. É preciso sermos assíduos à palavra, mas para que esta palavra chegue à nossa alma, é preciso estarmos em estado de graça. E já vou concluir. O Senhor nos concede 4 momentos de encontro com a palavra. E concluo. O primeiro momento é liturgia da palavra na celebração eucarística e nos sacramentos. Você é fiel à missa dominical? Sim. Se não, cascudinho na cabeça. Nós somos muito apaixonados por missas, as chamadas, entre aspas, missa de cura, missa da graça, missa da luz, missa dos enfermos, missa da saúde. Já ouviram estas expressões? Já? Tem gente que participa destas missas de segunda a sexta e não vai na missa dominical. Você não está fazendo nada. Você está atropelando sua vida espiritual.
missa dominical, para, nas duas partes, escutar a palavra. Porque a palavra, ela tem uma forma, já dissemos em outras palavras aqui. Ela vai formando você ao molde da palavra da Eucaristia. Então não chegue na missa em cima da hora de iniciar. Chegue antes. Tenha contato com os textos antes. E faça a pergunta ao Senhor: que queres de mim? Fala o meu coração. Senhor, eis-me aqui. E se coloque na presença de Deus. O segundo momento que nós devemos ter com a palavra, e este momento é diário, é a leitura orante da palavra, que é mais importante do que qualquer outra devoção que você possa ter na sua vida. Então, depois da missa, vem a leitura orante da palavra. Então você vai ter um horário fixo do seu dia, o melhor horário que você encontrar, manhã, tarde ou noite, não importar. Você vai ter sua Bíblia, onde você vai ler, onde você vai meditar, onde você vai orar com a palavra, contemplando a palavra, ela vai caindo no seu coração. Terceiro encontro com a palavra, a oração do rosário. Algumas pessoas nos criticam de que estamos repetindo Ave Marias e Pai Nosso. O objetivo da Ave Maria e do Pai Nosso não é simplesmente a repetição, é a contemplação dos mistérios divinos. E por último, nós temos contato com a palavra quando nós a transmitimos para uma outra pessoa. Por exemplo, enquanto eu estou aqui meditando com vocês, pregando para vocês, eu estou tendo contato com a palavra e dando a palavra a vocês. É o quarto momento. Então toda pessoa que participa da liturgia, que tem leitura orante, que reza o seu rosário, meditando a palavra nos mistérios divinos, também anuncia a palavra de Deus. Então, meus irmãos, eis o segredo para ter o poder de Deus e a sabedoria de Deus, é ter contato com o anúncio da palavra, como o anjo Gabriel fez à Santíssima Virgem. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.